4 mensagens que foram ministradas durante esse julho das portas abertas. Se você perdeu alguma, você vai assistir. E se você, louvado seja Deus, já teve aqui nos cursos, você pode assistir para relembrar. Está lá no Facebook da igreja, né? Todas as mensagens. Quem achou diz amém. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas poucos encontram esse caminho. Amém? Louvado seja Deus. Durante esse mês eu ministrei, louvado seja Deus, temas como, louvado seja Deus, como passar pela porta aberta. A porta já está aberta. E hoje Deus colocou uma palavra totalmente diferente no meu coração. Até eu mesmo me surpreendi. Eu estava falando para a pastora, falei, eu não tenho nenhuma pregação para pregar hoje. E eu fui no caminho, quando eu fui buscar a Marcela, eu fui pedindo para Deus, falei, Deus, o que eu vou pregar hoje? Louvado seja Deus, e Deus colocou uma mensagem no meu coração. O tema da mensagem de hoje é: cuidado com as portas abertas. Abaixa só um pouquinho o playback. Aí. Louvado seja Deus, está merecendo 2 balas agora. Glória a Deus. Irmãos, então eu quero hoje conversar com vocês sobre cuidado com as portas abertas. Nós estamos aqui clamando a Deus para que Deus abra as portas. Nós estamos aqui suplicando, dizendo, Deus, abre as portas para ele. Nós acabamos de fazer um clamor pedindo para Deus abrir as portas. Louvado seja Deus. E aí você pode pensar e falar, pastor, então o tema da pregação dessa noite, o tema da mensagem, o tema do sermão dessa noite, louvado seja Deus, é um pouco contraditório, porque nós estamos pedindo para Deus abrir a porta, e agora o Senhor está dizendo que é para nós tomarmos cuidado com as portas abertas. Porque nós entendemos, louvado seja Deus, no início dessa campanha, que a chave das portas da nossa vida está nas mãos de Deus. E que quando Ele abre a porta, ninguém fecha, que quando Ele fecha, ninguém abre. Mas aqui o evangelista Mateus, ele registrou essa fala de Jesus. E Jesus dizendo, ei, entre pela porta estreita. Louvado seja Deus. Porque, louvado seja Deus, existe a porta larga, que é de fácil acesso, que é de fácil, louvado seja Deus, é fácil você entrar por ela. Louvado seja Deus. Porém, essa porta larga, ela vai te levar à perdição. Então, o que o Espírito Santo falou ao meu coração é que o inimigo das nossas almas também, ele vai abrir portas para mim e para você. Ele vai, louvado seja Deus, preparar portas. E as portas que ele abre, louvado seja Deus, para nós, são portas de fácil acesso. Louvado seja Deus, se você, louvado seja Deus, puder, se você for observar, louvado seja Deus, se alguém, quando alguém te oferece algo, louvado seja Deus, de fácil acesso, você corre para aquele, louvado seja Deus, para aquela situação, porque é de fácil acesso. Pessoas, louvado seja Deus, que você entra numa rede social, por exemplo, louvado seja Deus, e lá, louvado seja Deus, quando, por exemplo, alguém vai fazer a propaganda da venda de uma casa, louvado seja Deus, entrada facilitada. Quando alguém, louvado seja Deus, quer vender muitas vezes o carro, ou um carro, as concessionárias, louvado seja Deus, facilitamos a aquisição do seu carro. O inimigo das nossas almas está agindo da mesma maneira. Ele está dizendo, ei, vem para cá, que é tão fácil por aqui. Que é fácil esse caminho. Que é fácil, louvado seja Deus, você, a porta que eu tenho, você não vai ter dificuldade nenhuma. Mas
Mas aí eu entendo, louvado seja Deus, o que diz, louvado seja Deus, o Salmo 73, se não me falha a memória. Louvado seja Deus, vai dizer assim: não tenha inveja dos ímpios. Porque no Salmo 73, se não me falha a memória, louvado seja Deus, o salmista ele vai começar a reclamar, ele vai começar a dizer: Senhor, mas os ímpios, Senhor, eles prosperam. Os ímpios, louvado seja Deus, são vencedores. Os ímpios, Senhor, estão vivendo bem. Os ímpios, louvado seja Deus, tem isso, tem aquilo. E ele vai começar a observar os ímpios. Aí quando você vai lá para o final dos Salmos, o Senhor vai falar para ele: não tenha inveja deles, porque pior é o fim deles. O que Deus está dizendo através dessa palavra é que existem portas abertas, que muitas vezes, louvado seja Deus, elas vão, louvado seja Deus, parecem fáceis, louvado seja Deus, o inimigo, louvado seja Deus, ele vai mostrar para você de uma maneira, louvado seja Deus, que é tão facilitado o caminho, que é tão, louvado seja Deus, fácil, louvado seja Deus, que todo mundo vai querer entrar. Mas o que Jesus está dizendo é: o final dela é complicado. Aonde essa porta vai te levar, que é o problema. Na Bíblia, nós vamos encontrar muita gente, ou o inimigo, oferecendo muitas oportunidades. Mas no final, louvado seja Deus, dessas oportunidades é que foram catastróficos. Nós voltamos lá, louvado seja Deus, para o Gênesis. Louvado seja Deus, como é que o inimigo faz? Louvado seja Deus, ele vai mostrar uma grande oportunidade para Eva. Ele vai falar: come aqui desse fruto. Come aqui. Louvado seja Deus, que você vai ser igualzinho a Deus. Olha que oportunidade linda. Você vai ter, louvado seja Deus, nas suas mãos, louvado seja Deus, todo o conhecimento. Você vai conhecer sobre o bem, você vai conhecer sobre o mal. É dessa maneira que o inimigo trabalha na nossa vida. Ele vai nos dar uma grande oportunidade. Uma oportunidade, louvado seja Deus, que você vai ser o cara. Você, como diz o povo aí do mundo, você vai ser a mina. Você vai ser, louvado seja Deus, o centro das atenções. Você vai ter, louvado seja Deus, tudo que você deseja. O texto vai dizer, louvado seja Deus, que larga é a porta, mas ela vai te levar à perdição. Olha o que a Bíblia diz. Louvado seja Deus, Eva, Adão viviam no paraíso, não precisava trabalhar para comer. Não, louvado seja Deus, Deus dava tudo para eles. Louvado seja Deus, Adão chamava o peixe pelo nome. Se ele queria comer uma tilápia, ele falava: tilápia, vem. E a tilápia pulava, louvado seja Deus, e ele já faltava só, louvado seja Deus, ela mesmo se abrir e cair dentro da frigideira, louvado seja Deus, ali do fogo, assar para ele comer. Ele queria comer um boi, louvado seja Deus, ele não tinha dificuldade em laçar o boi, louvado seja Deus, para comer a carne do boi. Não, louvado seja Deus, vinha ali tudo na mão deles. Mas aí vem a serpente, vem o inimigo e fala: olha, Eva, você vai ter tudo. Eu não sei, louvado seja Deus, o que é que o inimigo está oferecendo, mas se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque o inimigo está te oferecendo alguma coisa. Ou, louvado seja Deus, o inimigo vai te oferecer alguma coisa. Hoje mesmo à tarde, um pouco antes do culto, eu estava conversando com a pastora. E a pastora, um tempo atrás, louvado seja Deus, Deus deu uma revelação para ela, louvado seja Deus, ao meu respeito. E não é porque ela é minha esposa, louvado seja Deus, mas eu creio e acredito que ela é uma mulher de Deus, e eu já vi se cumprir na vida dos outros, por que não vai se cumprir na minha? E hoje, louvado seja Deus, eu pude comprovar. Louvado seja Deus, que aquilo que ela falou, vai acontecer algo, vai aparecer uma proposta na sua vida, cuidado. Vai aparecer, louvado seja Deus. E aí, louvado seja Deus, hoje eu pude comprovar, e realmente. Então, eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, louvado seja Deus, ele vai fazer isso. Ele vai dizer: você pode ter, louvado seja Deus, algo, louvado seja Deus, muito melhor, ou então, louvado seja Deus, ele vai te oferecer oportunidades, como ele fez com Eva. Mas aí sabe o que a Bíblia diz? Que
que Eva caiu na conversa do inimigo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Adão caiu na conversa de Eva. E aí veio as consequências. O que eu quero dizer para você? Deus, Ele tem um paraíso para você. Glória a Deus. Deus, Ele tem coisas boas para te dar. Deus, Ele tem o melhor para fazer, como Ele dava para Adão e Eva. Ele dava o melhor para eles. Eles davam, louvado seja Deus, sem eles fazerem muito esforço, sem eles, louvado seja Deus, caminharem, sem eles, louvado seja Deus, se esforçarem muito, louvado seja Deus, mais, louvado seja Deus, Deus colocou uma condição, e é aí que a porta fica estreita, porque, louvado seja Deus, para muitas pessoas, as condições que Deus coloca para mim e para você, louvado seja Deus, muitas vezes parece ser estreito, mas louvado seja Deus, a Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo, ó, a porta é estreita, mas ela vai te levar à salvação, ela vai te levar, louvado seja Deus, ela vai te levar, louvado seja Deus, ela vai te conduzir à vida. Eu preciso dizer isso, o inimigo também, ele vai oferecer uma vida para você. Eu conversava com uma pessoa e ele falou para mim, ó, eu era crente quando era jovem, eu, louvado seja Deus, cuidava da escola bíblica dominical, eu fazia isso, eu fazia aquilo, louvado seja Deus, de repente, louvado seja Deus, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, louvado seja Deus, fez com que eu mudasse de caminho. Louvado seja Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, louvado seja Deus, o inimigo, ele vai trabalhar dessa maneira, ele vai oferecer coisas boas para você, mas eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado com a porta que o inimigo vai abrir para você. Louvado seja Deus, ele vai oferecer 1 milhão de facilidades. Muitas vezes as facilidades vão ser a nossa perdição. Muitas vezes as facilidades vai ser a perdição. Para Eva ele ofereceu um monte de facilidades. Aí a Bíblia diz que, louvado seja Deus, ela aceitou, passou para outros. Aqui na igreja aconteceu isso. Louvado seja Deus, teve pessoas aqui, louvado seja Deus, que foram ofertados para pessoas a facilidade. Aí a pessoa foi para a facilidade e ainda levou uma parte do povo daqui. Sabe o que aconteceu? É todo mundo no mundo. Vários. A gente, louvado seja Deus, tinha pessoas aqui que a gente atravessava a cidade para ir buscar. Que ninguém, louvado seja Deus, ia lá. Depois que estava aqui, que estava cantando, que estava já, louvado seja Deus, começando a caminhar. Aí veio, louvado seja Deus, o enviado de Satanás e falou, ei, vamos lá, louvado seja Deus, lá é melhor, louvado seja Deus, lá é isso, lá é aquilo, louvado seja Deus. Aí, esses dias, louvado seja Deus, eu vi a pessoa até drogado, porque aceitou a facilidade. Porque aceitou a facilidade, porque aceitou, louvado seja Deus, o convite fácil do inimigo. Louvado seja Deus, essa obra não é uma obra de facilidade. Louvado seja Deus, não é, louvado seja Deus, um caminho, louvado seja Deus, que nós estamos, não é um caminho fácil que nós estamos trilhando. Já veio, louvado seja Deus, pastor, louvado seja Deus aí de ministérios, oferecer, louvado seja Deus, igreja pronta para nós pastorear. Louvado seja Deus, mas Deus falou para nós que era aqui. Mas Deus falou para nós, louvado seja Deus, que é esse ministério que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer. E daqui uns dias vocês vão começar a ver sinais. Daqui uns dias vocês vão começar a ver, louvado seja Deus, coisas grandes que Deus está fazendo. Louvado seja Deus, vocês vão ver. Louvado seja Deus, eu não vou falar nada. Mas como diz, louvado seja Deus, o pessoal. Louvado seja Deus, eu não vou falar nada, mas haverá sinais. Porque muitos querem, louvado seja Deus, a facilidade. O texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que Eva aceita a facilidade. Mas sabe o que aconteceu? Louvado seja Deus, por eles aceitarem a facilidade, perdeu o paraíso.
por ela aceitar a facilidade, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o castigo dela foi dor, que o castigo de Adão foi trabalho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Deus está dizendo, louvado seja Deus, fica na porta estreita, cuidado com a porta aberta, cuidado com a porta larga, cuidado com a porta, louvado seja Deus, que está te oferecendo facilidade, porque louvado seja Deus, duas coisas aconteceram. Primeiro, louvado seja Deus, Eva passou a ter dor, e vocês mulheres também estão pagando por isso, porque a Bíblia diz que antes de Eva pecar, de aceitar a porta larga, não tinha dor de parto. Para quem teve parto normal aqui sabe do que eu estou falando. Antes, louvado seja Deus, o homem não tinha que trabalhar, não tinha, louvado seja Deus, que labutar. Agora tem pessoas aí trabalhando em serviço pesado. Por quê? Louvado seja Deus, sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, com a porta larga, ou a porta, louvado seja Deus, por isso que nós temos que tomar cuidado com as portas que estão abertas. Observa primeiro antes de você entrar. Observa para que você não tenha dor, para que você não tenha trabalho. Tem portas, louvado seja Deus, que estão abertas, que podem levar você à morte. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, de um profeta. A Bíblia diz para Deus, que Deus fala para o profeta assim: olha, você vai até aquela cidade, lá você vai chegar lá, você vai profetizar contra o altar do rei, você, louvado seja Deus, você vai virar as costas, você não vai comer, você não vai beber e nem vai voltar pelo mesmo caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Deus, Ele dá direção para mim e para você. Olha, Deus manda um homem fazer uma viagem. A gente, quando vai viajar meio para longe, a gente, louvado seja Deus, quer muitas vezes ou chegar num lugar para comer, para beber. Esses dias, esse tempo atrás, eu e a pastora, nós fomos a Bauru. Nós saímos daqui cedinho. A primeira coisa que nós fizemos lá foi chegar lá, louvado seja Deus, e procurar um lugar para tomar café. Agora olha o que Deus está dizendo: você não vai comer, não vai beber, louvado seja Deus, e nem vai voltar pelo mesmo caminho. Tudo coisa fácil. Deus está falando: não, comer, não, beber, não. Você vai voltar por outro caminho. Às vezes o outro caminho vai ser até mais longo, mas você vai voltar por outro caminho. E o profeta vai. Enquanto ele está na direção de Deus, tinha vida, tinha bênção sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele chega lá e ele vai lá, louvado seja Deus, o rei está levantando um altar pagão, o rei está levantando um altar idólatra, e a Bíblia diz que ele profetiza sobre o altar se quebra. A Bíblia diz que o rei vai levantar a mão para dar ordem, para prender ele, a mão do rei fica ressequida. Louvado seja Deus, a mão do rei fica seca. Olha, ele estava cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de bênção, e agora ele está indo embora, obedecendo a Deus, indo por outro caminho. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo, louvado seja Deus, ele não quer que eu e você obedeça a Deus. E o texto sagrado vai dizer que naquele lugar havia alguém, louvado seja Deus, que parecia um profeta, louvado seja Deus, o que foi um profeta, louvado seja Deus, e a Bíblia diz, a Bíblia vai chamar ele de profeta velho. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele profeta fica sabendo do feito, louvado seja Deus, que aquele homem fica sabendo do feito, e ele vai procurar saber, louvado seja Deus, por onde aquele moço foi, por onde aquele profeta foi. E a Bíblia diz que ele chega para aquele profeta e fala assim: olha, Deus mandou você vir comigo, louvado seja Deus, entrar na minha casa, comer e beber. Cuidado, irmão, tem muita coisa, louvado seja Deus, tem muita gente falando em nome de Deus aí, oferecendo um caminho de facilidade, oferecendo, louvado seja Deus, porta larga, oferecendo, louvado seja Deus, facilidade para você. Não, você pode servir a Deus aqui mesmo, você pode servir e ficar do jeito que você está, louvado seja Deus. Não, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, louvado seja Deus, desde o
início da palavra, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai dizer para nós que o Evangelho, louvado seja Deus, que quem quer servir a Deus, muitas vezes vai ter que renunciar, vai ter que deixar, vai ter que mudar de situação, mudar de vida. Louvado seja Deus, esse negócio de alguém dizer, louvado seja Deus, não, venha para cá e continue da mesma forma. Não, você vai ter que mudar para servir a Deus. Você vai ter que muitas vezes passar pelo estreito. Mas eu vim aqui dizer para você, louvado seja Deus, que o final dessa história, louvado seja Deus, vai ser vida. Vai ser vida e vida com abundância. Vai ser vida e vida, louvado seja Deus. Vai ser vida, vida de bênção, vida abundante sobre a tua vida. Louvado seja Deus, vai passar pelo estreito, vai. Mas lá no final vai ser vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado. Pessoas usando o nome de Deus. Louvado seja Deus para dizer, para falar, louvado seja Deus para dizer, não, você pode estar pelo caminho da facilidade, vem do jeito que você está e continua do mesmo jeito. Mentira. Se você ler a Bíblia, louvado seja Deus, você pode ler nos Evangelhos. Todo mundo que precisou seguir Jesus, louvado seja Deus, começando pelos apóstolos, pelos discípulos, tiveram que ter mudança na sua vida. Lembra do jovem rico? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que as horas já foi. Louvado seja Deus. Então eu vou resumir aqui. Louvado seja Deus. Jesus fala para ele: ei, com as suas riquezas você não pode me seguir. Vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, depois você vem e me segue. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, tem coisas na sua vida que não dá, louvado seja Deus, para você servir Jesus. Tem que tirar, tem que mudar, tem que despir, tem que jogar fora. Numa outra mensagem a gente estende sobre isso, mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Foi o que aconteceu com aquele profeta. A Bíblia está dizendo: ei, louvado seja Deus, Deus está mandando você vir e comer e beber, mas Deus tinha falado com ele: ó, não vai por esse caminho não, nem come nem bebe. E ele voltou, entrou na casa do profeta, comeu e bebeu. Sabe o que a Bíblia diz? Que o mesmo profeta que, louvado seja Deus, falou para ele que era para ele entrar e comer, que já era um profeta velho, que não tinha presença de Deus. Aí Deus usou o meu, daí Deus pega, toma a boca do profeta e fala: eu não falei para você? Não come, não bebe, não volta pelo mesmo caminho. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Cuidado. Porque os mesmos, louvado seja Deus, que te chamam, louvado seja Deus, para facilidade, depois é os mesmos que vão dizer: caiu, está caído agora, está caída agora, está lá no chão, está na lona, como diz o outro. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Louvado seja Deus, que aquele profeta, a Bíblia vai dizer que aquele profeta que obedeceu a voz do profeta velho, a Bíblia diz que ele morreu. Foi comido, louvado seja Deus, por um leão. Foi morto por um leão. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você ouvir a minha voz, vai ter vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Se você ouvir o que eu estou dizendo, louvado seja Deus, o que a palavra de Deus está dizendo, vai ter vida. Eu vim profetizar vida aqui. Eu vim profetizar, louvado seja Deus. Eu não vim aqui dizer para você, louvado seja Deus, que as portas, muitas vezes para você passar pela porta vai ser fácil. Mas se você vencer, louvado seja Deus, o estreito das portas que Deus muitas vezes tem abertas, Glória a Deus. você não vai encontrar ninguém, louvado seja Deus, que passou pelas portas, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, com facilidade. Ló escolheu a porta da facilidade. Abraão deu a oportunidade para ele, falou: você quer um deserto, você quer Sodoma? Não, vou ficar em Sodoma, já está tudo pronto. Deserto, que vocês querem saber de deserto? A Bíblia diz que depois teve que sair correndo, fugido. Sabe o que Deus está dizendo? Muitas vezes você vai ter que escolher o deserto. Mas louvado seja Deus, quando você for para o deserto, logo depois ali na frente Deus tem um oásis preparado para você. Vai ser estreito, vai ser deserto, mas lá na frente Deus vai dar vitória. Eu não sei, louvado seja Deus, o que você precisa nessa noite. Qual é a porta que está
sendo oferecida para você, mas sai fora dela. Se louvado seja Deus, se tiver muito fácil, se tiver, louvado seja Deus, não, você vai ter que passar pelo estreito, o estreito da renúncia, o estreito, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, do choro, da lágrima, louvado seja Deus, pastor, mas Deus está dizendo que, mas a palavra de Deus diz que Deus tem um fardo leve, louvado seja Deus, mas muitas vezes, quando a gente carrega muita coisa, louvado seja Deus, pega a mão de um homem que ele trabalha de pedreiro, ele faz construções maravilhosas, muitas vezes, tem uns que são meia colher que não faz nada, mas tem aqueles que fazem construções maravilhosas, mas até a casa chegar no acabamento, ficar bonita, louvado seja Deus, aí quando você pede para ele, mostra as suas mãos, ele vai falar assim, ó, cheio de calo. Mas a obra das mãos dele, louvado seja Deus, ficou linda, maravilhosa. Você muitas vezes vai ter que criar calo, louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você, no final a obra vai ser maravilhosa. No final a obra vai ser maravilhosa. No final a obra vai ser maravilhosa. Eu vim profetizar nessa noite, louvado seja Deus, a porta que Deus vai abrir, louvado seja Deus, ela tem, louvado seja Deus, uma parte de estreito, mas o que te espera do outro lado vai ser maravilhoso. O que te espera